Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de criar nossa carteira em fundos imobiliários, uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção para não correr o risco de deixar a nossa carteira mais volátil e com mais risco e depois se decepcionar com os fundos imobiliários. Let's go! Se você já está comigo nessa jornada rumo à liberdade financeira, já deixa o seu like aí, é muito importante sua avaliação. E se você ainda não está nessa jornada, se inscreva aí no canal e bora criar esse patrimônio pra gente viver lá pra frente de renda passiva, ou seja, ter a nossa liberdade financeira. Qual é o ponto que eu quero tocar nesse vídeo aqui e falar de forma bem clara? Eu recebo algumas perguntas no último vídeo meu também, eu até mencionei isso, sobre alocação em fundos imobiliários. O que é bem comum, muita gente sabe que é preciso diversificar quando se investe em fundos imobiliários, porém tem um erro que é muito comum, a galera comete bastante e é até bem plausível porque ele faz sentido no ponto de vista lógico da coisa. Vamos direto para a explicação aqui. Imagine que você vai diversificar sua carteira em fundos imobiliários, você compra lá 10 fundos imobiliários e coloca R$1.000 em cada um deles. Ou seja, você está colocando lá 10% alocado em cada fundo imobiliário, totalizando 100%. E aí você pode me perguntar, qual é o erro disso, Thiago? Você está diversificando, está acima já da maioria das pessoas que não tem essa noção de diversificação, que é muito importante. Porém, tem um ponto aí que a galera nova não se atenta, que é a questão de risco da sua carteira, você saber mitigar riscos. Um exemplo fictício aqui agora, vamos fazer uma análise de risco dentro dessa carteira de fundos imobiliários, onde cada fundo imobiliário representa 10% da sua carteira no total. Imaginamos aqui que você tem um perfil para investir em renda variável, porém o seu perfil não é tão avançado assim, não é tão arrojado no sentido de você correr risco, então você prefere os fundos imobiliários. Ok, é renda variável, você já sabe disso. Porém, desses 10 fundos que você comprou, 6 fundos imobiliários desses são de papéis. E aí, olha o ponto onde eu quero chegar aqui agora. Se você tem 6 fundos imobiliários de papéis e só 4 de tijolo, você, por ter colocado 10% em cada fundo imobiliário seu, significa que você tem 60% do seu patrimônio alocado em fundos imobiliários de papéis, que normalmente tem uma volatilidade e um risco maior do que os fundos de tijolos. E aí que tá o ponto, muita gente não se atenta quanto a isso. Outra coisa muito importante também, olha só, vou até abrir aqui os meus fundos imobiliários e mostrar para vocês. Uma dica também, vocês podem salvar os seus fundos imobiliários aqui nos favoritos, quando vocês quiserem, você dá um Ctrl A, clica aqui, ó, abrir todos os favoritos, aí ele vai abrir várias abas aqui, ó. Como vocês podem ver, de todos. Fica mais fácil para a gente dar uma olhada por cima de todos os fundos. E olha só o outro exemplo que eu quero dar aqui. Eu tenho o fundo XPLG, que é da XP. Tem um outro fundo também aqui, ó, deixa eu achar. XP também, ó, XPML. São dois fundos da XP. E olha só o outro ponto aqui. Embora são fundos de diferentes setores, um aqui é de shoppings e o outro aqui é de logística. Vocês podem ver que são setores diferentes, embora são do mesmo segmento que é tijolo. Os dois são da XP. Se acontecer algum problema com a XP, se ela forem falir, pode ser que venha a mexer com as cotas do fundo. Não significa que o fundo vai desaparecer, ele vai acabar, mas pode ser que ele oscile bastante, deixe de pagar alguma coisa, ou na troca de gestão, de administradora. Ou seja, se acontecesse algum problema, iria mexer aqui nas cotas dos fundos da XP. Se eu não estiver atento, se eu não souber o que tem na minha carteira, eu poderia ficar em desespero. Talvez a valorização das cotas cairiam bastante e eu ia ficar assustado se eu não entendesse, mas esse não é o caso, só tô dando um exemplo bem fictício aqui. Um outro exemplo que esse eu já vi várias vezes, a pessoa investe lá em 10 fundos, coloca 10% em cada fundo, porém um desses fundos aí, ele é monoinquilino. Ou o fundo é monoinquilino, onde só tenha uma empresa alugando, se acontecer alguma coisa com aquela empresa, o prédio vai ficar completamente desalugado e aí você não vai ter os dividendos caindo na sua conta. E também outro ponto onde o fundo imobiliário é novo, então não faz nenhum sentido você colocar 10% no fundo imobiliário que já tem um bom tempo aqui, o exemplo, o HGLG11, ele tem vários anos no mercado, e aí você coloca 10% também para um fundo que é novo. Você percebe que você não está fazendo um balanceamento inteligente aqui. Se esse fundo, se você quer mais segurança, faz mais sentido você investir mais do seu capital em um fundo aqui que já se provou no tempo, já tem um histórico legal para você analisar, do que você colocar a mesma quantidade num fundo que você não tem histórico, ele não se provou ainda no tempo, mas você está dando o mesmo peso para fundos diferentes. Se você for mais conservador, faz mais sentido você investir mais no HGLG11, é só um exemplo, tá? Mas faz mais sentido você investir num fundo que já se provou no tempo, do que colocar a mesma porcentagem de alocação num fundo imobiliário que é novo. E eu não estou dizendo que diversificar é ruim ou você colocar lá as porcentagens de 10% para cada um.
não é bom. Isso já está acima da média, é positivo. Só não é tão inteligente assim na questão de análise de risco. Se você parar para pensar e analisar esses pontos que eu acabei de mostrar para você, você vai perceber que a sua carteira tem mais risco do que você achava que ela tinha, só pelo fato de estar diversificada em 10 fundos, por exemplo. Espero que vocês tenham pego o ponto. Eu não consegui explicar direito porque tá com barulhão aqui hoje, então tô pegando os momentos de silêncio aqui. Esse vídeo tá tendo vários cortes, mas enfim, deu um pouco de trabalho. Se vocês entenderam, deixa aqui nos comentários como é que tá a sua carteira, se você já percebeu isso ou se você não tinha percebido ainda. É muito importante seu feedback. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí. Se você não tá nessa jornada junto comigo aqui rumo à liberdade financeira, se inscreva aí no canal, me siga lá no Instagram também. E é isso aí, galera. Vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!